Olá, o assunto hoje é como é que se deixa de ser bobo, ser bonzinho demais, né? Parece que a gente tá ofendendo a pessoa. Não, a gente tá falando daquela pessoa que é boazinha, faz tudo pelos outros. E o caminho é o controle das emoções? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar também da pessoa fria que é vista como dominante, né? Por que que essa percepção da pessoa que se coloca com mais presença, ela é vista como fria pelos outros? Será que esse é o caminho? A gente precisa ser mais frio para a gente conseguir se impor? Vamos discutir sobre tudo isso, como é que a gente faz esse controle das emoções e tudo mais. Eu sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Você pode, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, se entender, quem sabe fazer alguma mudança em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande. O link está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, região da Avenida Paulista em São Paulo para quem está por aqui, online para qualquer lugar, inclusive para quem está em São Paulo. Então vamos entender, né? O controle pessoal das emoções está diretamente ligado à imagem de uma pessoa que não se deixa controlar nem pelas outras pessoas, nem pelas próprias emoções, né? Ou seja, ela não permite que os outros façam dela o que ela no fundo não quer, né? E nem que ela acabe fazendo coisas que se arrepende depois, né? Porque foi levada pela emoção. E a gente vê esse comportamento em várias situações. Por exemplo, a pessoa que diante de uma instituição acaba doando mais dinheiro do que ela poderia, valor que vai fazer falta para ela, porque ela foi tomada pela emoção do momento. A pessoa que fala mais desaforos do que ela percebe que também deveria, porque no calor da discussão a coisa foi indo. Ou a pessoa que faz mais favores do que devia, porque também não consegue falar não. A emoção dela trava ela e não deixa ela falar não para a pessoa. Ou a pessoa que se oferece para resolver os problemas dos outros e depois percebe que foi exagero, que as pessoas não estão nem precisando, nem mereciam aquilo tudo. Então são tudo situações em que você percebe que é a tua emoção que está no comando, não é você, não está sendo bonzinho demais, né? E o que seria então esse tal de controle das emoções? É a característica da pessoa que tem consciência do que ela está sentindo. Ela sabe dar nome, ela sabe dizer o que é cada sentimento, cada emoção. É raiva, é angústia, é ansiedade, enfim. E ela consegue perceber quando a expressão da emoção, né, vai trazer benefícios ou não para ela, para o modo de funcionar que ela percebe que seria o interessante, o ideal para ela. E faz parte da consciência dessas emoções perceber o quanto que cada uma delas está legal, está funcional, né? Porque a emoção não é toda para você jogar fora. Às vezes é isso mesmo que você tem que viver. O momento é esse mesmo. Você tem que explodir de raiva porque é o que o momento está pedindo. Ou você tem que explodir de alegria também porque está cabendo na situação. Ou quando é desproporcional ou fora de contexto, né? Por exemplo, uma pessoa que levou uma fechada no trânsito, ela pode ficar com raiva, perceber essa raiva, identificar, dar um nome, falar é raiva, isso que eu estou sentindo. E ela percebe que se ela usar essa emoção para se defender, vai ser útil. Porque talvez ela percebeu, ela viu alguma coisa, ela teve esse momento de serenidade para dar uma paradinha e observar o que está acontecendo nesse outro carro da pessoa que deu uma fechada nela e percebeu que a pessoa está distraída, ela não está nem percebendo o que está fazendo. E nesse caso ela percebe que o ideal é ela se afastar desse carro, vou ficar mais longe possível, está um perigo na rua, né? Não vale a pena ficar aqui por perto. Ou então a pessoa percebe que ela está com essa raiva aí prestes a explodir e quer perseguir essa pessoa, quer se vingar, quer dar uma fechada no outro também. Aí ela para, freia, respira e segue o caminho dela. Ou então ela percebe que essa fechada não foi nem tão prejudicial assim, nem foi uma coisa tão grave, não colocou assim num risco tão elevado, mas ela percebeu que os sentimentos dela, que ela vem acumulando ao longo da vida, de ser menosprezado por outras pessoas, de ter gente querendo crescer sobre ela,
Esses sentimentos falaram mais alto na hora da fechada. Ela fez inconscientemente, ela fez essa associação de que se a pessoa está fechando ela é mais uma na vida dela que está querendo ser melhor, querer passar na frente, querendo fazer tudo isso. E aí ela percebe que a reação de raiva dela do momento está fora de contexto. Ela não está nem com tanta raiva desse motorista, ela está com raiva da história de vida dela, está com raiva das outras pessoas que fizeram tudo isso com ela. E aí ela pode rever esses sentimentos e dar uma controlada e falar, opa, pera lá, não é o caso, não é com essa pessoa que eu tô com essa raiva toda dentro de mim. E agora, você que está me ouvindo, você percebe que controlar as emoções, ela vai além de falar para você mesmo, se controle, não faça, não fale, ou fale a coisa certa. É preciso autoconhecimento, é preciso ter consciência do seu funcionamento interno, de saber como é que as coisas estão andando aí dentro, para você conseguir chegar nesse comportamento final, nessa atitude de mais serenidade, de conseguir se controlar. Agora, quanto a deixar de ser bobo, ser bonzinho demais, a ponto de fazer mais do que as outras pessoas merecem, ou mais do que você pode fazer, porque tem gente que faz mais do que pode, se prejudica, mas está fazendo coisa pelos outros. Porque o bonzinho é aquele que se atrasa no trabalho para ajudar o projeto da outra pessoa. Deixa de lugares que ele gostaria de ir porque alguém pediu para ele acompanhar num lugar que não queria ir, não é o gosto, não é a vontade. Come o que não gosta para não querer impor a sua vontade. Ele acha que se ele colocar a vontade dele, ele vai estar impondo, vai estar... E por que o bonzinho faz isso? Né? Às vezes ele sente que o outro tem mais direitos do que ele. Isso é inferioridade. Às vezes ele sente que vai perder a amizade, né? Ou vai perder o relacionamento se ele não fizer. Isso é insegurança. Ou seja, ele não entendeu a sua própria emoção. E aí ele não consegue controlar. O que você não entende, o que você não observa, o que você não toma consciência, você não consegue controlar. Aí você se deixa levar por elas. E quanto a ser frio e dominante, né? Normalmente as pessoas dominantes são vistas como frias. Dominante é aquela que se impõe, aquela que tem vontade, aquela que não se deixa levar, às vezes aquela que consegue colocar, né, de uma forma interessante o que ela quer, o que é bom para ela, né? Mas na verdade esse nome de frio para a pessoa dominante às vezes é dado de uma forma bem injusta. Porque são pessoas que não necessariamente estão escondendo a emoção dela, mas ela tem a razão no controle, e isso pode ser muito bom. E esse contraste de razão e emoção é tão interessante. Quando eu tinha um programa na rádio, coisa assim de décadas atrás, eu fazia um programa sobre psicologia, o nome do meu programa era Razão e Emoção, porque eu acho muito interessante você conseguir essa dose, você conseguir viver as suas emoções quando elas estão sendo boas para você, uma emoção ruim, digamos assim, quando ela está te defendendo, quando ela está te ajudando a se posicionar, ou uma emoção boa, uma alegria, desfrutar um momento, você conseguir se entregar a isso também é maravilhoso, né? Ou seja, essas pessoas são as pessoas que conseguem pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão. Não precisa ser grandes decisões, decisão de onde você vai morar, de onde você vai trabalhar. Não, as pequenas decisões no dia a dia mesmo. Se você vai correr para atravessar a avenida ou se você vai esperar o trânsito parar, se você vai xingar a pessoa que te deu uma fechada na rua ou não. Enfim, essas pequenas decisões. E são as pessoas que conseguem avaliar se vale a pena discutir, oferecer ajuda, mencionar alguma coisa na aparência da outra pessoa. Às vezes ajuda, às vezes é legal, às vezes é isso que a pessoa está precisando, às vezes é isso que vai atrapalhar, vai acabar com o dia da pessoa. Então, conseguir fazer essa avaliação de uma forma mais rápida, que tem que ser meio rápido, meio automático, porque você está ali numa conversa, no momento, você não pode levar 5 minutos para avaliar algumas coisas. Então, vai entrar no automático quanto mais você se treinar a dar essa pensada rápida a respeito do que está acontecendo naquela situação para verificar qual é a melhor decisão para tomar. Porque, de certa forma, são as pessoas que conseguem pesar os prejuízos
caso ela siga adiante nesse impulso, nesse primeiro impulso de fazer, de falar, de doar, de entregar, enfim. E por isso que é comum que as pessoas que vivem com alguém que está fazendo terapia reclamem dessa pessoa. É comum, você já ouviu falar? Já aconteceu no teu meio? A pessoa começa a mudar e ter atitudes que são mais em defesa dela mesma, né, mais ponderadas. As pessoas começam a considerar ela fria. Ah, você mudou, agora você está frio. Você não tem mais aquele calor, né? São frases que eu já ouvi, né? Quando atendi o consultório, de que as pessoas no entorno daquele que estava fazendo terapia ouvia. E muitas vezes são pessoas que tinham vantagens, né, no comportamento anterior da pessoa. Por exemplo, eu atendi uma vez uma mulher que tinha um quadro de bipolaridade e na fase mania ela era muito típica, ela fazia coisas extraordinárias, ela festejava, ela dava risada, ela conversava com todo mundo e doava muita coisa. Aí teve um período que ela fez empréstimo no banco para doar para os irmãos, para os amigos, todo mundo achou ela maravilhosa, só que ninguém estava ali parando um pouquinho e falar assim, não, pera lá, a gente já sabe que ela tem um quadro psiquiátrico importante, e será que isso tudo, porque tem essa confusão, né, na fase mania do transtorno bipolar, as pessoas costumam achar que está melhorando, olha como ela está feliz, porque perto daquela depressão que ela estava um tempo atrás, parece que é um avanço. Só que não, quando a pessoa começa a fazer coisas ilógicas, quando ela está se prejudicando por conta de uma alegria, não está saudável, né? Fazer empréstimo no banco, você vai ter que pagar com tanta parcela, tanto tempo depois você vai estar comprometido, porque está beneficiando os outros, é bastante complicado. E aí quando ela começou a melhorar na terapia, a gente consegue fazer esse treino da pessoa ir tomando consciência, conseguindo ponderar, conseguir dar um freio antes de tomar alguma decisão. Aí a família começou a não gostar, porque ela não estava mais tão legal, né? Porque quando ela estava deprimida, ficava de cama, trancada no quarto, ninguém via, ninguém nem convivia. Quando estava na mania, ela estava fazendo esse tipo de coisa que todo mundo adorava, e a família começou a reclamar e não perceber que ela estava tendo consciência. Aí tem que fazer um trabalho duplo com a pessoa. E é interessante que fortes emoções costumam ser a cola de alguns relacionamentos. E emoções boas e emoções ruins. Às vezes, quando a pessoa está mal, ela tem em volta aquelas pessoas que estão ali para ajudar, que gostam de ajudar e que sente que essa pessoa está dependendo e gosta de ter algum dependente e gosta de estar ali fazendo aquilo porque está sentindo que a pessoa está meio que na mão dela. Não é todo mundo, mas algumas vezes isso acontece. Ou quando a pessoa está na fase de emoções boas, fortes e boas, todo mundo gosta de estar junto para comemorar. Todo mundo ou muita gente gosta de estar junto para comemorar, para viver aquela alegria junto com a pessoa. Então, emoções são a cola dos relacionamentos. E por isso que muitas vezes a pessoa que é mais ponderada, aquela que se coloca, ela é vista como fria. Ela é vista como, você não é tão interessante assim, né? Você é tão na razão, né? Não, às vezes a pessoa não está na razão porque ela não tem emoção, ela está na razão porque ela está conseguindo ponderar, ela está conseguindo perceber a hora que a coisa vai atrapalhar ela e dar um freio antes de desandar e, né, se prejudicar. Percebeu que você precisa melhorar esse aspecto? Você precisa dar uma percebida aí o que acontece com você, por que você está fazendo certas coisas, que às vezes a gente mesmo não percebe o porquê, percebe que está fazendo, percebe que incomoda, mas não percebe por quê. Quem sabe, talvez, é um psicólogo, uma terapia que te ajuda a se conhecer e botar os pinguinhos nos is aí dessas histórias. Obrigada por me assistir.